o tema na qual nos fora proposto, Mateus capítulo de número 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Nós vamos ler 4 versículos. Nós vamos ler o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6, e aí nós concluímos com o versículo 11. De forma responsiva, eu leio o versículo 4, vocês o 5, eu leio o 6, e todos nós lemos o 6 para a glória de Deus, amém? Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também. Amém? Glória a Deus, todos iremos para lá. Então vamos fazer aqui a leitura. Queridos, eu não posso cometer esse pecado, né? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, muito séria. Às vezes é difícil ela me acompanhar, porque ela tem compromisso lá na igreja com as irmãs. E não que eu seja pregador, né? Eu sou cristiano que é corajoso. Mas sempre quando pode ela me acompanha, eu falei, então vamos lá. Na realidade tinha agendado para sexta passada, mas olha como que Deus faz as coisas. Não ia dar para ela vir sexta passada. O pastor falou, não, eu me equivoquei, é sexta-feira que vem. Aí ela veio, ela está aqui. Eu estou muito feliz, eu combinei com ela. Falei, eu vou pregar. Se você vem com os irmãos da glória a Deus, você dá. Tá bom? Você dá glória a Deus, nós podemos ajudar. Glória a Deus. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Mateus 3, versículo 4. E esse João tinha sua veste peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus ombros, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Versículo 5, a igreja. Então ia ter por ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Agora todo mundo, verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alçadas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha para a pessoa mais linda que está do seu lado e diga assim: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Antes de você assentar, eu quero louvar a Deus pela vida do evangelista Cristiano. Eu já falei, mas eu quero reiterar. Faz pouco tempo que ele trabalha aqui conosco. Sempre foi um homem íntegro, um homem reto, sempre deu um testemunho. E é interessante, pastor, rapidamente você já sente que lá a gente chega do trabalho, a gente faz a demanda diária, e aí chegamos, né? Chegam às 3 horas, a gente está lá. Aí nós já encostamos no pastor Cristiano. E aí, pastor, qual é o tema do dia? Aí nós começamos a conversar acerca da Bíblia, ele, eu, tem mais outros rapazes lá que são pastores. E o interessante, irmãos, para você ver que a palavra de Deus ela não volta vazia. Interessante que muitas vezes nós estamos falando de alguns assuntos, aí pessoas que são afastadas, pessoas que não são crentes, eles começam a se encostar e eles começam a ouvir. Aí eu até falei com o pastor Cristiano e com o Tico, né, que é aquele do Rafael Antônio Carlos, olha, nós precisamos usar essa estratégia para evangelizar. E muitas pessoas têm sido abençoadas através disso. O pastor Cristiano muito sabe, né? Eu já sou mais pentecostal, não que ele não seja, mas eu já sou mais, eu tenho aquela coisa de já. Aí ele já vai com aquela coisa, não, meu querido, é que é assim. Pode se aceitar, queridos. Louvado seja Deus, louva a Deus pela vida do servo de Deus. Queridos, é muito interessante esse tema, batismo com fogo. E aí me colocaram para encerrar a temporada. É muito interessante porque quando você começa a estudar os evangelhos, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles são unânimes em dizer que João Batista é a voz do que clama no deserto. Eles todos vão dizer que João Batista é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Eles vão dizer que João Batista é aquele que haveria de ser o precursor do ministério de Cristo. E eu acho interessante que o próprio Jesus vai falar lá em Lucas capítulo 7, versículo 28, que João, ele era o maior entre os profetas. E eu acho muito interessante que quando você começa a ver a história de João, ele começa a aparecer no cenário bíblico, ele começa a pregar com entusiasmo.
ele começa a pregar com unção, com glória, com virtude. João, ele tem um poder de convencer as pessoas, de cativá-las e trazê-las para perto de Deus. Haja vista que lá em Lucas capítulo 3, versículo 15, alguns vão até achar que ele é o Cristo. Alguns vão dizer assim: olha, você não é o Cristo? Aleluia. Aí ele vem com um versículo na qual nós podemos ler aqui, que ele diz assim: aleluia, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas eis que vem um que é mais poderoso do que eu. Vamos ver, aquele que é poderoso, que é maravilhoso. Ele é, ele sempre será. Ele há de vir para buscar a sua igreja. Ele diz: eu não sou time de desatar a barca dos seus pés. Aleluia. Ele vem, ele virá. E deixa eu te dar uma boa notícia: ele já está perto para vir buscar a sua igreja. Aleluia. Mas o que eu acho interessante é que o João, ele começa a batizar, o batismo do arrependimento, o batismo nas águas. Quero parabenizar a mocidade, vocês estão lindos, maravilhosos. Deus abençoe a vida de vocês. Ele começa a batizar e ele que cria essa doutrina do batismo. E quando você começa a estudar o Antigo Testamento, você não vai ver nenhuma base, nenhum versículo claro que dá ali autenticidade para João batizar. Mas e por que então que o João ele está batizando nas águas? Ele aparece ali, diz que aonde tinha os rios, diz que ali no Jordão as pessoas vinham de Jerusalém, as pessoas vinham da Judéia, as pessoas vinham daquelas cidades circunvizinhas para ser batizado por João. De onde foi que ele tirou essa questão do batismo? Na verdade, querido, naquela época, os irmãos vão saber, são muitos bem instruídos pelo pastor Sérgio e pelos obreiros. É uma igreja que eu tenho certeza que conhece muito bem a palavra de Deus. Na verdade, o povo de Israel, eles vão passar por um período chamado período interbíblico, ou seja, é um período de aproximadamente 400 anos que Deus não fala com o povo. Porque assim, o povo de Israel, Deus, por mais que eles estivessem em pecado, por mais que eles estivessem escravos, Deus sempre levantava um profeta, Deus sempre levantava um sacerdote, Deus sempre levantava um rei, Deus sempre levantava um juiz para ajudar aquele povo. Mas o interessante é que no período de 400 anos, que é ali mais ou menos de Malaquias, na qual foi presidido pelo meu amigo aqui, a seita do ofertório, até Mateus ou os evangelhos, aproximadamente 400 anos, Deus não levanta ninguém. E aí surge o João falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí a gente, estudando o contexto histórico, a gente vai entender que nesse período muitas pessoas estavam se convertendo ao judaísmo. Como que era isso? O judaísmo era aquela pessoa que ele não era judeu, não tinha nascido em Israel, e ele queria se converter ao judaísmo. E para se converter ao judaísmo ele tinha que seguir alguns princípios. O primeiro dos princípios é que o homem deveria ser circuncidado. O segundo princípio, esse homem ele tinha que abandonar as práticas pagãs, ele tinha que deixar os preceitos mundanos, e ele tinha que obedecer a Torá, as leis do judeu, ou a Bíblia judaica, vamos dizer assim. E em terceiro, como uma prova pública de que essa pessoa estava se convertendo de fato ao judaísmo, essa pessoa ela tinha que ser levada até o rio, e lá nesse rio ela era imergida nas águas. Aí a partir de então ela estava declarando publicamente que a partir de agora ela estava se convertendo ao judaísmo. Interessante não sabemos se o João de fato ele passou essa parte da cultura judaica para falar do batismo do arrependimento, porque lá em João capítulo 3, a partir do versículo 25, você vai ver que João ele está debatendo com os judeus acerca da purificação. Tu não lembra aqui que a purificação é essa água? Porque os judeus entendiam que a pessoa tinha que se imergir na água. Aí surge a expressão batismo. A palavra batismo ela vem do original grego que quer dizer imersão. Eu vou repetir. A palavra batismo no grego ela quer dizer imersão. É o ato de você pegar a pessoa e imergir. O que o João está dizendo aqui? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu posso imergir vocês nas águas. Eu posso imergir vocês nas águas como uma prova de que vocês estão arrependidos. Mas Ele vai imergir vocês no Espírito Santo e no corpo. É só Ele que pode batizar no Espírito Santo. É só Ele que pode
batismo nas águas é o batismo do arrependimento, é uma prova pública que eu estou dizendo que eu estou arrependido e que eu estou mudando de vida. Por que Jesus se batizou? Se Jesus não tinha pecado. E aí eu acho muito interessante que Jesus ele se batiza para deixar exemplo. Porque lá em Mateus capítulo 3, aleluia, louvado seja Deus, versículo 14, Jesus vem até João para se batizar. E João fala assim: eu que tenho que ir a ti, e tu vens a mim. E aí Jesus diz assim: deixa por agora, para que se cumpra a justiça. O que ele está querendo dizer? A palavra justiça significa cumprimento daquilo que é certo, cumprimento daquilo que é por direito. É que eu vou traduzir aqui. É como se Jesus estivesse falando para João assim: olha, João, eu sei que você é um pecador e que eu sou santo. Não está escrito, não, é uma conjectura. Uma analogia, como diz os teólogos. Né? Olha, João, eu sei que o pecador aqui é você, mas para que se cumpra aquilo que é certo, é necessário que você se batize, porque eu vim para morrer por você, João. Aleluia. E aí João vai lá e batiza Jesus. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Então, meu querido, daqui a pouco nós vamos chegar no ponto na qual Deus colocou no nosso coração. Então, Jesus ele se batizou para deixar um exemplo. Eu quero só abrir um parênteses aqui e dizer, porque às vezes a gente ministra sobre batismo, e a pergunta é: por que eu tenho que me batizar? Primeira resposta: batismo no arrependimento, estou dizendo aqui. Daqui a pouco nós vamos chegar no fogo, você vai voltar, vai pular, vai dar glória a Deus, aleluia. Glória. Você tem que se batizar nas águas porque Jesus ele se batizou. Quando eu me batizo nas águas, eu estou declarando publicamente que eu estou vivendo em novidade de vida. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando eu me batizo nas águas, eu estou dizendo assim: eu não quero mais saber desse mundo, eu não quero mais saber do pecado, eu não quero mais saber dessas coisas erradas. Jovem, se você de repente está aqui e você ainda está em dúvida de se batizar, o batismo não é emoção, o batismo não é decisão. O Senhor quer que você se achegue para Ele. Mas eu já aceitei Jesus. Mas eu já conheci Jesus. Mas eu preciso declarar publicamente: eu sou do Senhor, Ele é meu. Eu sou do Senhor, Ele é meu. Ele é digno de ser adorado. E você tem que se batizar porque foi uma ordenança de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e fazer discípulos, batizai no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas, querida, a pergunta é: você começa a analisar, e aí eu quero entrar no ponto aqui. Todas as vezes que Deus quis fazer algo extraordinário, pastores, todas as vezes que Deus quis chamar a atenção, todas as vezes que Deus quis que pessoas voltassem para Ele, todas as vezes que Deus quis que uma nação chegasse perto dele, Ele trabalhou com fogo. Eu vou repetir: todas as vezes que Deus quis fazer algo extraordinário, Ele se manifestou com fogo. E na minha vida e na tua vida não é diferente. Ele quer se manifestar com fogo. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer te encher da graça dele. Ele quer te capacitar. Ele quer te envolver. Ele quer trabalhar na tua vida. Esse negócio, não, mas isso é para os pastores, isso é para os obreiros. Não, isso é para mim, isso é para você. Aleluia! Quando eu falo de fogo aqui, eu me lembro, a gente até comentou essa semana, eu me lembro de Moisés. Capítulo 3 do Êxodo, versículo 10. A Bíblia diz que Moisés ele está subindo para cuidar das ovelhas do seu sogro. Daqui a pouco Moisés ele tem uma missão. Ele vê uma sarça, ele diz que a sarça pegava fogo e o fogo não consumia ela. Aleluia. Aí ele diz que ele fala assim: eu vou virar para ver o que é isso. E diz que Deus fala para Moisés: tira essa vaca do teu pé, porque o lugar que você está é um lugar santo. E Moisés começa a dialogar com Deus, e a Bíblia vai dizer, aleluia, louvado seja Deus, que Deus fala assim: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés ele sai dali, e ele vai decidido a voltar para o
Bíblia diz que quando ele tem um encontro com o fogo, meu Deus, arde nele um desejo de voltar lá para o Egito. Sabe o que Jesus me revelou? Eu sei que quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando o fogo de Deus invade nossas vidas, nós queremos pregar no Japão, na China, queremos pregar no Afeganistão, no Iraque, queremos pregar no norte do Brasil. Nós somos envolvidos com um tiro, né? Com um poder que nós queremos fazer missões em lugares longe. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus manda te dizer nessa noite que Ele vai te encher agora dele, sabe para quê? Para você voltar lá no Egito. meu Deus, Eu vou dizer de novo: é necessário você voltar lá no Egito, porque Jesus tirou você do Egito, mas tem muita gente que está lá no Egito. Irmão Kleber, como que é isso? De repente o Egito é o teu casamento, você está aqui, o desejo do teu marido está contigo, e ele está lá nas drogas, na bebedeira, na prostituição. De repente joga o teu Egito na faculdade que você está. De repente o teu Egito é aquele amigo seu, é aquele vizinho, é aquela pessoa. Pois é, Jesus está dizendo para ti nessa noite: eu vou te encher, eu vou te encher, eu vou te encher, porque você vai voltar lá no Egito e você vai resgatar todos aqueles que estão em cativeiro. Pastor Samuel Mariano, ele canta um hino que eu acho interessante. Eu quero cantar uma parte que ele diz assim, ó: não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar no mesmo barco, mesma rede, mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepare que o milagre acabou de começar. Vai ouvir daí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Aleluia, meu irmão, que negócio é esse? Que negócio é esse que eu vim para o céu, pastor? E a minha família fica aqui para o inferno. Deus não levantou a tua família para a perdição, mas para isso é necessário que eu e você, nós sejamos cheios do fogo do Espírito Santo. Eu não consigo ver, irmãos, aqui não. Eu começo a ver a parede de fogo. Eu começo a ver a parede do Espírito Santo. Deixa eu contar uma história. Uma ilustração. Diz que tinha uma tribo que eles moravam dentro de uma caverna. Essa caverna era uma caverna triste, porque eles não conheciam o que era alegria. Essa caverna era uma caverna fria, porque eles não sabiam o que era o calor. Essa caverna era uma caverna escura, que eles não conseguiam enxergar a claridade. Só que um determinado dia, chegou um rapaz, chegou um homem. Falou: tem alguém aí? Tem sim, nós estamos aqui. Olha, eu vim para salvar vocês. A pessoa falou assim: não. Aí falaram lá dentro: nós não queremos que vocês salvem nós. Nós vamos ficar aqui. Não, nós vamos trouxe algo importante para vocês. Nós não queremos nada que venha de você. Aí diz que aquele rapaz começa a mexer ali alguns gravetos e ele acende uma fogueira. Acendeu um fogo. Vê a claridade dentro da caverna. Aquele rapaz então falou assim: olha, vem para cá. Fica aqui perto, está quentinho aqui. Não queremos não, apaga isso, está ofuscando a nossa visão. Venha para cá, chega aqui. Não queremos. Aí uma moça, sempre tem um corajoso, aleluia. Aí uma moça se levanta. Talvez seja essa moça você. Talvez essa moça seja você. Talvez essa moça, esse rapaz, seja algum dos jovens que estão aí. Alguém precisa tomar uma decisão. papai! Aquela moça então se levanta e ela chega perto da fogueira. E ela fala: olha, está quentinho aqui. Olha como está gostoso. Olha, eu não estou com mais frio. A minha visão estava ofuscando, mas agora eu estou vendo a claridade. meu Deus, Aí aquela moça, pastor, porque é assim, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui: revelação fresquinha do céu. eita glória, Quem recebe esse fogo não consegue ficar com esse fogo só para si. Quem recebe o fogo do Espírito Santo, recebe o batismo do Espírito Santo, recebe a unção do Espírito Santo, não consegue ficar somente para si. Eu quero que meu irmão seja cheio, eu quero que a minha irmã seja cheia, eu quero que meu marido seja cheio, eu quero que o povo seja cheio. Aleluia! Aquela moça chega então perto da fogueira.
na quentura, na claridade, mas o meu povo está na escuridão, está na tristeza, está na frieza. E aí ela falou: olha, venha para cá, olha, é bom. Não queremos. Você é uma louca, você tomou a sua decisão, fica aí, nós não queremos. Venha para cá. Aí chegou um certo tempo que ela ficou triste, porque ela participava do fogo, mas eles não. Aí aquele homem, ele mete a mão no fogo e tira um tição, uma brasa, aleluia, colocou na mão dela e falou assim: olha, eles não conseguem vir aqui, mas você consegue. Pega essa brasa, pega esse fogo, leva perto deles, ensina eles, fala que o fogo é bom, que o fogo é prazeroso. É isso que Deus está dizendo para você. Hoje você vai voltar lá no Egito. Não aceita que o diabo faça uma guerra aqui na tua casa. Não aceita que a bebedeira, que a prostituição, que as drogas, que o funk, que a perdição desse mundo fica na tua casa. Deus está te dizendo hoje: eu vou te encher a minha glória para você levar fogo aqui na tua casa. Você vai levar fogo, porque esse fogo é para nós. O batismo com o Espírito Santo é uma realidade, irmãos. Eu estava lendo um texto que diz que Paulo ele chega, pastor, para falar com aquelas pessoas, e isso é um perigo nos nossos dias. E Paulo fala assim: olha, alguém falou para vocês do batismo com o Espírito Santo? E eles falam assim: nunca ouvi dizer que tinha Espírito Santo. E infelizmente eu falo à igreja no âmbito geral. O Espírito Santo ele está sendo extinguido no meio de nós. O Espírito Santo ele já não acha mais razão. Você lembra quando você se converteu? Ah, mas eu lembro quando eu me converti. Eu lembro que eu sentava ali na cadeira e eu pastor: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Vem aqui. E não que isso seja a regra, padrão, tá lá nesse parente, mas eu não sei qual é o motivo. Eles falavam que se eu desse glória a Deus, eu ia ser batizado. Vou repetir, isso não é regra. Eu conheço pastores amigos meus que eles dormiram sonhando que falavam em línguas e eles acordaram falando em línguas, foram batizados. Eu conheço pessoas que estavam lendo a Bíblia e foram batizados com o Espírito Santo. Então a questão de você ficar glória, 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 não é um padrão para ser batizado com o Espírito Santo. Mas me falavam o que era. Aí eu ia glória, 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 receba, glória, 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 receba, glória, 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 receba. Aí o irmão, para não deixar triste, falou: você foi sapecada. Logo, logo o Espírito Santo vai te batizar. Eu não entendi muito bem isso. E hoje eu aprendo que ele falava era para mim, né? Para não deixar eu triste. Mas, querido, interessante que Deus se manifesta com fogo quando Ele quer fazer um reavivamento, quando Ele quer trazer uma reforma. E aí nós voltamos aqui lá em 1 Reis. Eu não poderia falar de fogo e não falar de igreja. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22 em diante, diz que o profeta Elias ele estava diante de 850 profetas, porque era 450 de Baal e 400 de Aserá. Diz que ele está diante dos profetas, os profetas ficam até, e ali o desafio é: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Aleluia. E a Bíblia diz que eles oram, eles se cortam, eles se mutilam e nada acontece. Aí Elias falou assim: agora é minha vez. Os irmãos acham que se o Elias ele tivesse orado, não, se o Elias não tivesse orado e pedisse para cair fogo do céu, os irmãos acham que cairia? Sim, cairia. Porque teve outra situação que ele pediu fogo para matar os soldados e não aconteceu. Os irmãos acham que Elias, se ele não encontrasse aquele altar e pedisse para cair fogo do céu, cairia? Sim, cairia. Mas então por que ele, antes de cair fogo no altar, ele armou o altar? Porque o Elias entende que existem princípios que não podem ser quebrados. A Bíblia diz que ele arruma o altar. Eu não vou entrar em questão de água, de talho, nada disso, porque a gente tem que resumir aqui, mas a verdade é que diz que ele arruma o altar tudo certinho. E aí depois que ele arrumou o altar, ele poderia falar que caia fogo do céu. Não, diz que ele foi orar. E eu acho interessante que, segundo os estudiosos que me ajudam, ele diz que é a oração mais curta que tem na Bíblia. Diz que Elias fala assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mostra agora que tu és Deus.
de orar, o fogo cai do céu e consome. Deus manda te dizer nessa noite. Às vezes a pergunta é: por que o fogo não veio sobre mim? Por que eu não fui batizado ainda com o Espírito Santo? É porque de repente Deus está esperando você arrumar o altar. Meu Deus. Você está na sua igreja, é culto de doutrina lá, Glória. é culto de ensinamento para você não querer doutrina, não. Eu estou falando para você que se você arrumar o altar, eu não sei qual é o seu altar, eu não sei qual área da sua vida precisa ser consertada. Deixa eu contar um testemunho aqui, meu. Quando eu era pastor da igreja, a pastora Célia Caquela vai me ajudar. Lá na nossa igreja a gente era pentecostal, a gente ia para os montes, não era ainda, mas quando eu era dirigente, e a gente orava, pastor, e Deus batizava com o Espírito Santo, as pessoas eram renovadas. Aí tinha uma irmã lá chamada Roseli, e essa irmã não era batizada, ela era igual eu, vinha aqui para frente, glória, 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 nada, porque eu também aderi, glória, glória. E aí ela chegou para mim e fez a pergunta clássica: pastor, por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Estou sempre na igreja, estou sempre nos cultos. Diga-se comigo: não basta estar. Não basta estar. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Aleluia. E eu conversando com aquela irmã, ela falou: pastor, o que eu faço? Eu tenho que rodar para a direita, para a esquerda, pular de um pé só, né? Fazer 1, 2, 3. O que eu tenho que fazer para ser batizado com o Espírito Santo? Falei para ela: irmã, é assim, eu não estou aqui para ajudá-la, mas de repente Deus quer que a irmã renuncia. É preciso renunciar a algumas coisas do mundo, é preciso deixar algumas práticas, porque assim você renunciando à carne, você vai estar mais perto do Espírito Santo. E aí quando você renunciar, você ora a Deus, porque Deus ele batiza quando Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Não é eu que defino a forma que Deus tem que batizar com o Espírito Santo, não. Eu só sei de uma coisa: que se você continuar buscando, uma hora vai chegar a sua vez. Oh, aleluia! Aí aquela irmã, ela foi para a casa dela. As irmãs aqui de plantão podem me ajudar, que às vezes as mulheres no sábado é o dia da faxina. Inclusive quando eu estou em casa, sobra até para mim. Diga-se de passagem. Aí aquela irmã, ela foi arrumar a casa dela, pastor, e aí ela disse que, não sei se todas fazem isso, mas ela tem o costume de arrumar a casa ouvindo música. Aí ela falou assim: vou colocar uma música e volto para minha casa. Aí ela foi procurar a coleção dela do Roberto Carlos. Aí ela falou que ela pegou o CD. Eu acho que os jovens sabem o que é mais isso, mas existia uma coisinha chamada CD. Ela pegou o CD, e aí na hora que ela ia colocar o CD, ela disse que ouviu a minha voz falando assim: é preciso renunciar, é preciso deixar as coisas do mundo, é preciso. Aí ela falou assim: mas Deus tem um estímulo sentimental, é uma coleção do rei. Senhor, eu não posso. Aí Deus falou: para você não pode, eu também não te batizo. Ou você fica com o rei da terra, ou você fica com o rei dos reis. Só que aí ela falou para mim, cara, uma coisa assim, quando eu vi lá os irmãos falando em língua, chorando, os irmãos buscando, eu tenho muito desejo. Aí ela disse que pegou cada, aí ela falou: vou pegar e vou. Não, não vai para não. Porque o que não serve para você, não serve para os outros. E o que eu tenho que fazer então? Sabe um negocinho chamado quebrar? Aí ela diz, pastora, que ela pegou um saco de lixo assim. Ela: olha, as minhas emoções estão indo embora. Papai, já tá bom, embora. Porque o Roberto Carlos tem tantas emoções, ela: minhas emoções estão indo embora. E começou a quebrar. Quebrar. Ela disse que quebrou quase sem ceder. Jogou no lixo e falou assim: eu abro mão disso, porque eu quero o fogo do Espírito Santo. Um certo dia nós estamos na igreja, no culto de domingo, e aquele dia o Espírito Santo me direcionou e falou assim: quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Um monte de gente levantou. Quem não é batizado, levanta. Eu falei: aqueles que são batizados, abraça os que não são. E aí veio a irmã de Diaconis Arlete, abraçou aquela irmã, e elas começaram a orar. E daqui a pouco o Espírito Santo inundou a vida dela, e ela foi batizada com o Espírito Santo, e até hoje ela diz, aleluia, que foi uma das melhores experiências
igreja estar em unidade. Meu Deus. É preciso que a igreja esteja em unidade. A palavra do Senhor diz que Jesus vai falar assim, nós temos base bíblica para isso. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como de repente veemente um vento impetuoso encheu a casa que estavam sentados, e foram vistos por eles como língua repartida aquele fogo que pousava sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o mundo estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo. Meu Deus. Quando a igreja está em unidade, unidade é o quê? A palavra unidade significa como se fosse um só. O pastor está puxando para o lado, eu estou puxando junto com ele, porque é o meu líder aqui que Deus está direcionando. O líder da mocidade está puxando para cá, eu vou junto com ele, porque Deus colocou ele para cá na frente. Ele não caiu de paraquedas, ele não foi escolhido aleatório. Se ele caiu foi porque Deus colocou, então eu vou caminhar com ele, eu vou baixar com ele, nós vamos juntos. Claro que alguns meio que fracos, vão caminhando parado, meio caminho, não levanta, meu irmão, eu vou com você, vamos caminhar. Aí o Espírito Santo de Deus se manifesta nas nossas vidas. Você pode ver que na história da igreja, 1908, um dos maiores movimentos pentecostais já existente, um mover da Rua Azusa, aleluia, um homem chamado William Seymour, um homem que era discriminado porque ele era de cor, um homem que sofria preconceito, racismo, mas sabe o que ele fez? Ele não ficou murmurando, ele não ficou reclamando, ele não ficou achando, eu sou um coitadinho, eu nasci assim, vou morrer assim, não. Sabe o que ele fez, pastor? Ele reuniu 12, 3 irmãos e falou, vamos orar. Só que esse movimento foi crescendo, eles oraram, e Deus mudou fogo no céu, e hoje a igreja pentecostal ela só existe porque Deus nos olha, meus irmãos. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Aleluia. Eu lembro de uma experiência, às vezes eu gosto de contar a experiência para que venha esclarecer aquilo que Deus quer falar conosco. Tinha uma irmã Isabel, diaconisa Isabel. A gente ungiu ela ao diaconato. Essa irmã, ela quis ir para a igreja. E ela começou a olhar para a nossa igreja. E eu lembro que um dia ela falou, pastor, eu preciso que o senhor faça um culto lá na minha casa, uma campanha, um propósito. E aí nós fizemos 7 dias lá na casa dela. E aí ela tinha um filho chamado Douglas. O menino estava nas drogas, estava na perdição. A namorada dele chama Graciele, hoje participa da igreja uma vez. Aquela menina ela era gótica, não sei se você não sabe o que é gótica. Aquelas pessoas que vestem preto e ficam à noite nos cemitérios, né, enclausurados lá. E aí eu lembro que um dia, coisa boa é quando você anda na direção do Espírito Santo. Eu lembro, pastor Cristiano, que um dia nós lá no culto, eu pregando, e ele do lado assim, de cabeça baixa. Não esboçava nada, não esboçava nenhum interesse pela palavra. E eu pregando, aí o Espírito Santo falou assim para mim: eu quero que você pare de pregar e você dê um abraço nele. E eu falei, depois que eu abracei é para falar o quê? Não é para falar nada, só abraça. Eu falei, irmãos, eu vou fazer algo que o Espírito Santo de Deus está pedindo para eu fazer. E eu abracei aquele rapaz. Conforme eu abracei ele começou a chorar copiosamente. E eu, vontade de falar, olha, chora mesmo. Porque às vezes a gente quer que a nossa carne afora, mas quieto. E ele chorava. Falei, vou ficar a noite toda aqui, o Espírito Santo abraçado com ele. Não, fica mais um pouquinho. Deixei ele de lado, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele convence sobre o pecado, da justiça e do juízo. E ele começou a chorar e ficou chorando lá. Eu continuei a pregar. E depois eu falei, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus. Depois esse abraço virou um tema de mensagem. Um dia ele pregou a mensagem que dizia assim: o abraço que mudou a minha vida. Meu Deus. E aí eu falei para ele, mas eu tenho uma curiosidade. Eu queria tanto falar para você que Jesus te amava,
E Jesus mandou ficar quieto. Ele falou: pastor, aleluia, o Senhor não precisava falar nada, porque eu sentia como que um fogo descia do céu, e aquele fogo entrava dentro das minhas entranhas, e aquele fogo ia tirando toda a impureza, todo o desejo de usar droga, todo o desejo de prostituição, todo o desejo de adultério, estava saindo daquela hora, e eu ouvi uma voz que falava para mim: filho, eu te amo, filho, eu te amo, filho, eu te amo. Eu acho muito lindo, e eu termino aqui, prometo. Eu tenho a mania de falar umas 100 vezes que termino, mas hoje eu vou abrir a exceção, não vou fazer isso não. Eu acho muito interessante Lucas capítulo 10, versículo 1. Vai dizer que Jesus reúne os 70 e ele envia os 70. Eu acho interessante que Jesus ele poderia alcançar 70 lugares diferentes. Por que Jesus poderia alcançar 70 lugares diferentes? Porque ele era Jesus, ele era o Salvador, ele era o poderoso, ele era o libertador. Aleluia. Mas por que Jesus, em vez de querer alcançar 70 lugares, ele escolhe só 35? E eu vou explicar. Porque 70 ele manda ir de 2 em 2. Ou seja, então em vez de ele alcançar 70, ele alcança 35. Porque Jesus muitas das vezes ele não está preocupado com o alcance que nós podemos ir. Porque na verdade não é nós que fazemos, quem faz é ele. Por ele, para ele, para a glória dele, para o nome dele. Mas Jesus está nos ensinando uma lição aqui. E a lição é necessário que nós andamos em unidade, como se fosse um só. Porque muitas das vezes o meu irmão ele vai ficar fraco e ele vai tentar desanimar. Eu acho muito lindo lá em 1 Samuel capítulo 30. A Bíblia diz que os amalequitas eles atacam em Ziclague, onde Davi e todos os seus exércitos moravam. E eu acho interessante que diz que Davi pega os seus 600 homens e eles estão indo para a guerra. Só que chega no meio do caminho, 200 não aguentam, ele para. E os outros 400 continuam. E Davi nos dá uma lição muito grande. E é isso que eu quero concluir aqui para você. Existe um momento que eu e você nós vamos estar cheios do fogo do Espírito Santo. Quantos irmãos eu conheço que começaram comigo, como diz a expressão aí popular, a todo vapor? Pessoas que oravam, choravam comigo, eram batizados com o Espírito Santo, profetizavam. E hoje eu olho, pastor, e eu vejo pessoas na beira do bar, pessoas que estão envolvidas nas drogas, na perdição. E não cabe a mim julgar eles, não cabe a mim questionar, não cabe a orar e buscar Deus e entregar e falar: meu irmão, hoje você está caído, mas Jesus ele vai te levantar. Meu Deus. Pode o homem cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Aleluia. O Senhor, eu termino essa mensagem dizendo para você que você deixar o Espírito Santo entrar dentro de você, mudar a tua história. É necessário que você seja impactado, que você tenha convicção. Sabe, eu converso com o pastor Cristiano e ele fala a história dessa igreja. Eu acho uma história muito linda. Ele fala de onde vocês começaram. Deus levantou um homem que teve uma visão de Deus, que sonhou com esse momento. Aleluia. Mas o Senhor ele quer que você também se levante. Eu olho aqui e eu vejo pessoas que vão, eu vejo pastores, pastoras, eu vejo missionários, eu vejo músicos na casa do Senhor, eu vejo pessoas que podem fazer a diferença. O diabo ele não vai te deter, ele não vai te parar, porque o fogo do Espírito Santo está sobre você. Mas é preciso você voltar no Egito, é preciso você arrumar um altar, é preciso viver em unidade, viver em comunhão, viver, aleluia, firmado diante de Deus. Glória a Deus, se coloque em pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus fala no meu coração que Ele está curando feridas essa noite. Ele está cicatrizando, Ele está, aleluia, louvado seja Deus. Coloca a mão no seu coração.
o teu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Meu Deus. Adorar-te é mais profundo do que pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Diga comigo assim. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Põe a mão no teu coração, o Espírito Santo de Deus vai te curar. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu queres. Abre o teu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar junto a ti. Diga pra ele. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música vai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Diga, ah, Senhor, como eu dependo de ti. Eu estava orando para esse momento, para a exposição da palavra. E quando eu orava, Deus sempre me dava uma visão a respeito do pastor. E eu falava, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Eu vi o pastor sentado em uma mesa. Eu vi o Senhor assinando documentos, o Senhor autorizando acerca de promissórias, de situações que iam acontecer, eu não sei o que quero, mas o Espírito Santo de Deus falava assim: diga para o meu servo que eu estou levantando ele com algo extraordinário sobre a face da terra. Onde ele colocar as mãos dele, eu vou colocar as minhas mãos.
Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? Deus fala assim, diga para ele que eu estou derramando a unção de cura sobre as costas dele. Queridos, eu não vim aqui para me aparecer, eu não vim por coisa séria. Porque o meu pastor Leandro de Andrade, ele me ensinou uma coisa, que quando você está pregando aqui, você está falando de Deus na presença de Deus. Então, quando eu estou pregando aqui, eu imagino Deus sentado ali, olhando para mim, falando, eu quero ver o que você vai falar. Então, eu estou falando dele, eu estou debaixo da autoridade dele. Eu vejo uma unção sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Deus. Deus tem mostrado uma reunião eclesiástica, e o tema era o Senhor. E falava assim, como é que ele consegue? Como que ele consegue? O que ele faz? Meu Deus! Haja vista, tem pessoas que vêm aqui para ver como o Senhor faz. Porque querem copiar. E não tenha isso como algo ruim, não. Porque Paulo diz lá aos Coríntios 11:1: segue meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então Deus manda te dizer, homem de Deus, é a primeira vez que eu estou vivendo, não iria brincar com coisa séria. O Senhor diz que, aleluia, Ele tem coisas grandes sobre a sua vida. Não te preocupes. Não te entristeça. Porque Jesus, Ele está contigo em todo o tempo. Deus mandou te dizer, Moisés, Ele já preparou Ele já preparou Arão. Se não tiver Uri nem Arão, Ele prepara a pedra, porque Ele é a pedra. Ele, Jesus Cristo, é a pedra.